Alô, amigos do nosso canal Varal, eu te agradeço a sua audiência, continue conosco, participe, inscreva-se no nosso canal. Você acredita nos dons pessoais do ser humano, nos dons artísticos, na sua capacidade de criação? Quantas vezes os grandes heróis da Bíblia, eles são lembrados pelos seus atos extraordinários? Moisés, por exemplo, ele abriu o Mar Vermelho. Davi, ele venceu um gigante. Pedro, ele caminhou sobre as águas. Mas e aqueles que fizeram grandes coisas nos bastidores? Não são tão falados, mesmo quando a sua contribuição foi indispensável dentro da Bíblia. Vamos falar de Bezalel, que é um desses nomes. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas ele foi o primeiro homem na Bíblia a ser descrito como cheio do Espírito de Deus, com a finalidade de realizar um trabalho específico que Deus o nomeou. Ele não foi para liderar os exércitos e proclamar profecias, mas para criar artes. Bezalel recebeu a missão divina de liderar a construção do tabernáculo, o local onde Deus habitaria entre o povo de Israel durante a sua jornada, a sua caminhada pelo deserto. Mas vamos aos fatos. Pense nisso. Deus poderia ter usado milagres ou anjos para construir o seu tabernáculo, mas ele escolheu uma pessoa, ele escolheu alguém cujas mãos teriam a tarefa sagrada de moldar ouro, prata, madeira e tecidos em objetos que simbolizavam a sua presença. Deus escolheu a pessoa certa. Essa escolha revela algo muito profundo. Deus valoriza tanto o trabalho humano quanto os talentos únicos que Ele próprio nos dá. Ele não é indiferente a isso. Na Bíblia, Bezalel foi habilidoso artesão escolhido por Deus para liderar a construção do tabernáculo. O tabernáculo caminhava junto com o teu povo. Isso está escrito lá no livro de Êxodo. Ele era filho de Uri, pertencente também à tribo de Judá. Deus o encheu, Bezalel, com o Espírito Santo, está lá escrito. Concedeu-lhe talento e sabedoria para trabalhar com metais, com madeira, com pedras preciosas e tecelagem. Ele era o responsável por isso. Bezalel era conhecido por sua perícia e foi responsável por supervisionar a obra que incluía até a Arca da Aliança e outros itens sagrados, e por treinar outros artesãos, preparar outros. Bezalel ou Bezaliel, o significado do seu nome é debaixo da sombra ou sob a proteção de Deus. Bezalel, desde a sua juventude, aprendeu o ofício de joalheiro com seu avô Ur, adquirindo várias experiências em confeccionar joias a partir do ouro, da prata e do bronze, e também de pedras preciosas. Ele tinha essa habilidade. A tradição rabinítica relata que quando Deus decidiu nomear Bezalel como arquiteto do tabernáculo do deserto, portanto, ele perguntou a Moisés, ele se dirigiu a Moisés se a escolha era agradável para ele, e recebeu a resposta: Senhor, se ele é agradável para ti, certamente deve ser para mim também. Moisés não atreveu a ser contra. Por ordem de Deus, no entanto, a escolha foi encaminhada ao povo para aprovação
e foi endossada por todo o povo. Moisés então ordenou a Bezalel que começasse a construir o tabernáculo, a arca da aliança e os utensílios sagrados que seriam colocados lá dentro do tabernáculo. Deve-se notar que, no entanto, que Moisés mencionou esses em ordem um tanto até invertida, colocando o tabernáculo por último. Compare lá em Êxodo 25:10, em 26:1, com Êxodo 31, de 1 a 10. Lá fala, está escrito: Bezalel sabiamente sugeriu que os homens geralmente constroem a casa primeiro e depois os móveis. Mas como que foi visto por Moisés? Moisés havia ordenado que primeiro o tabernáculo fosse construído por último. Provavelmente houve algum engano e a ordem de Deus deve ter sido diferente. Bezalel possuía tamanha sabedoria, habilidade, que ele podia combinar aquelas letras do alfabeto com as quais o céu e a terra foram criados, sendo esse o significado da declaração que está lá em Êxodo 31:3. Eu o enchi, pontinhos, de sabedoria e conhecimento, que foram os instrumentos por meio dos quais Deus criou o mundo, conforme declarado lá em Provérbios 3, versos 19 e 20. Em virtude de sua profunda sabedoria, Bezalel conseguiu erguer um santuário que parecia um lugar adequado para Deus, conforme Deus queria, que é tão exaltado no tempo e no espaço. Portanto, se você quer saber, leia lá em Êxodo 34:1 e Números 12, verso 3. O castiçal do santuário era de natureza tão complicada e Moisés não conseguiu compreendê-lo. Embora Deus lhe tenha mostrado 2 vezes um modelo celestial, mas quando ele o descreveu a Bezalel, esse entendeu imediatamente e o fez imediatamente. Então Moisés expressou a sua admiração pela sabedoria rápida de Bezalel. Bezalel assimilou, entendeu, dizendo que novamente que ele deve ter estado na sombra de Deus, que em hebraicos, Bezalel, quando os modelos celestiais foram dados. É uma grande verdade. Disse que Bezalel tinha pelo menos 13 anos de idade quando ele realizou a sua grande obra. Ele deve sua sabedoria aos méritos de pais piedosos. Seu avô, sendo Ur, sua bisavó Miriam. Ele era, portanto, sobrinho neto de quem? De Moisés, descrito lá no livro de Êxodo 48, nos versos 3 e 4. Mas o que Deus viu em Bezalel? Ele viu a valorização da arte, do trabalho, pelo que se sabe e o que você pode fazer. Ele reconheceu suas habilidades e o conhecimento artístico que ele tinha. Deus não o escolheu por acaso. A história de Bezalel demonstra que Deus se importa com a beleza, com a arte, com o trabalho humano, e usando talentos criativos para a sua glória, seja no pregar, na profecia, na construção da sua igreja. Neste caso, vemos a confiança na capacitação divina. Deus não chama alguém para uma tarefa sem fornecer os dons e a sabedoria necessários para realizá-las. Deus sabe quem Ele escolhe, Ele sabe o que Ele quer, assim como fez com Bezalel e toda a sua equipe. Ao explorarmos a história de Bezalel, o que nós aprendemos? Nós aprendemos algo precioso.
Nosso Deus não apenas nos salva e guia espiritualmente, Ele vai além disso, muito mais que isso. Ele também se preocupa com as nossas habilidades cotidianas, com o nosso trabalho, com as suas obras, com a sua criatividade e até mesmo com a nossa arte, que é algo tão simples construir com madeira ou tecidos, tecer tecidos, pode também ser divino, quando feito para glorificar a Deus. Hoje, vamos nos deixar levar por essa história maravilhosa e descobrir como ela ainda conversa conosco. Quem foi Bezalel? O que a sua vida pode ensinar, por exemplo, para as crianças, para os adultos, sobre como Deus usa cada um de nós para os seus propósitos, conforme Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus escolhe para as suas obras pessoas o quê? Capacitadas, mas também pessoas que têm atitudes e iniciativas. E hoje nós estamos vendo muita concorrência no meio evangélico, no meio cristão. Pessoas que acham que têm já capacidade, me perdoe o que eu vou falar, para ser pastor, para ser obreiro. Não, isso vem de Deus. Venha conforme a sua vontade. Ninguém é nomeado a nada sem a vontade de Deus. Deus conversou com Moisés antes de olhar para Bezalel e falar: não, é esse que vai fazer as coisas dentro do templo, lá. Então, meus amigos, espere em Deus a sua hora, a sua vontade. Só faça uma coisa: só ore, busque, acredite, vá a fundo, vai lá no altar, vai na profundeza assim, lá do altar, do trono de Deus, e Ele vai te responder. Eu agradeço aqui a todos vocês pela participação conosco. O meu muito obrigado, que Deus o abençoe. Somos simples, amigos. Eu falo isso com humildade de coração para você. O Silvio, ele não é nada. Você é o importante hoje porque você está escutando uma coisa maravilhosa de Deus. Você está ampliando seus conhecimentos. E eu estou aqui simplesmente como um porta-voz. Uma pessoa que quer o melhor para você. Eu sou fraco. Tenho defeitos. Mas eu não sou nunca e vou ser melhor do que ninguém. Continue no @canal Varal. Curte, compartilhe, indique a seus amigos. E eu assim, muito grato pela sua participação com o meu muito obrigado. Fiquem com Deus.